o Zé Rafael está relacionado para a partida, hein? O Zé Rafael está relacionado para a partida. Então, deve sim, pelo menos, jogar alguns minutos. Zé Rafael vai pro jogo. E Veron também foi relacionado, hein? É uma cilada, Bino. Gabriel Veron também foi relacionado pro jogo de amanhã contra o Ceará. Um outro jogador relacionado, Souza. Atenção, o Souza volta aos gramados, relacionado Souza. São 3 novidades nos relacionados. Atenção, Souza, lateral esquerdo, Zé Rafael, meio-campista, e também o Gabriel Veron, que retorna depois de ser flagrado ali, né? Meio que bambeando, né? Estilo Alexandre Santos. Esse tem qualidade, Chegou hein? meio bambeando o Gabriel Veron. Foi cortado dos relacionados na partida contra o Grêmio. Chegou meio modo Alexandre Santástico. E aí cortaram ele, né? O Pedro Martins bateu no peito, segurou o Gabriel Veron e está relacionado para a partida de amanhã contra o Ceará. Aliás, chama muita atenção, né? Porque você tem o Gabriel Veron relacionado e um jovem jogador, como é o caso do Matheus Xavier, acaba perdendo espaço para o Gabriel Veron, que não tem compromisso nenhum com a carreira, né? É claro que existe aí um investimento que o Santos faz pelo Veron, cerca de R$500 mil por mês, né? Não sei se é tão simples devolver o jogador para o Porto de Portugal, mas chama atenção, porque você abre mão de um garoto, jovem, promissor, que é o Matheus Xavier, entre os relacionados, para relacionar um jogador descompromissado, irresponsável. Porque o Veron, eu posso utilizar esse termo sim, irresponsável, não tem por que ninguém ficar bravo comigo, porque ele é irresponsável. O Veron é irresponsável. Então não tem ninguém. Ah, Marcão, você tá pegando pesado. Não. Quem tá pegando pesado com a carreira dele é ele mesmo. Então, irresponsável é um termo leve que eu tô utilizando para classificar o Veron. Então, ele é muito irresponsável. Ele é descomprometido, né? Ele é um cara que tá chutando a carreira dele para longe. E um jogador que já deu problemas no Palmeiras, já deu problema no Cruzeiro, já deu problema no Porto, volta a dar problema no Santos. Então, será que merece uma outra chance? Todo mundo merece uma segunda oportunidade. Mas o caso do Veron não é a segunda oportunidade, é a 15ª oportunidade. O cara chegou gordo, pô. O cara chegou pesado, pô. Atleta de futebol não pode chegar desse jeito, cara. Você vai fazer outra coisa, vai apresentar programa, que nem eu, né? Vai fazer churrasco, vai fazer outra coisa, pô. Um atleta profissional com 22 anos de idade não pode chegar pesado como chegou o Veron. O cara demorou quase 2 meses para ficar próximo da sua forma ideal. E aí quando fica, vai lá e enche o caneco, né? Chega balançando no CT Repelé. Então tá errado, né? O Santos Futebol Clube priorizar um jogador irresponsável como é o Veron, né? Ao invés de priorizar um garoto da base como é o Matheus Xavier. Era hora de colocar... Porque na hora que aperta, quem vai jogar? O Matheus Xavier, não é o Gabriel Veron. Então, errado o Santos não ter relacionado o Matheus Xavier, que na última partida entrou aí, né? Um jogador que pode ser muito importante para o Santos Futebol Clube, né? Bom, muita gente chegando. Tem um varandeiro que colocou aqui um negócio que eu gostei, né? Que as mamães de todo o Brasil e as mamães santistas agradecem o Santos por não jogar hoje, hein? Ih, mamãe! É verdade, hein? É verdade. As mamães agradecem o Santos pelo fato de o Santos não jogar neste domingo. Pelo menos ninguém vai ficar de cabeça inchada neste domingão, né? Ó, tem muita coisa pra gente falar. Vou falar aqui a provável escalação do Santos. Tem mudanças, hein? Atenção, hein? O Kleber Xavier, o nosso professor Xavier, muda o time, hein? Muda a lateral, muda o meio-campo e muda o ataque. Atenção, hein? O Santos tem mudança em 3 setores, hein? Lateral pela direita, meio-campo e ataque. O Kleber Xavier muda o time mais uma vez, hein? Muda o time mais uma vez. Vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos trazer também informações sobre o Ceará.
Vamos falar sobre a arbitragem, quem apita o jogo, quem trila o apito na próxima segunda-feira. E o Memphis Depay, hein? E o Memphis Depay, hein? Como é triste uma situação tão bonita como essa, né? Vocês gostam? Esse tem qualidade, hein? Vocês gostam de ver o Corinthians perder, hein? Ah, como é bonito, hein? Ah, como é gostoso ver o Corinthians perder. Ah, Corinthians nada. Como é gostoso ver o Corinthians perder. Ah, Memphis Depay. Cavadinha? O Walter, hein? Ê, Valtão, hein? Walter é bom goleiro, hein? O Walter é bom goleiro, hein? Memphis Depay deu a cavadinha e o Walter fez uma grande defesa, hein? Aliás, a arbitragem, eu vou falar uma coisa pra você. Ei, arbitragem brasileira. O que dá de força pro Corinthians, hein? O que dá de força pro Corinthians. Mas o Corinthians ontem perdeu. Perdeu o Corinthians ontem por 2-1. Ah, Mirassol, que coisa linda, hein? Ei, Mirassol. 2-1 Mirassol, hein? E o Mirassol tá subindo, hein? Mirassol tá subindo, hein? Tá subindo o Mirassol. E o Santos que tentou tirar o Paulinho do Mirassol. E o Paulinho falou, daqui não saio, daqui ninguém me tira. A que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos, hein? Essa reconstrução aí do Marcelo Pirillo Teixeira. Marcelo Pirillo Teixeira. Aqui a gente tem autorização para falar o nome completo do nosso presidente. Aqui a gente pode falar o nome completo do nosso presidente. Então, repetindo, Marcelo Pirillo Teixeira. Essa reconstrução tão falada pelo Marcelo Pirillo Teixeira, ela só existe para ele, pro filho dele, pro vice, pro Bozelinha e pros membros do comitê gestor e pros 200 conselheiros que babam o ovo do presidente. Só para eles existe essa reconstrução, para ninguém mais. Ninguém quer o Santos, cara. A verdade é essa. O torcedor do Santos agradeceu o Kleber Xavier, que aceitou treinar o Santos. A verdade é essa. Paulinho recusou o Santos Futebol Clube. O Santos tentou o Paulinho, formação do André Hernan, e o Paulinho disse não. Não vou sair do Mirassol, hein? Eu não tô falando do Barcelona, do Real Madrid, eu não tô falando do Palmeiras, eu não tô falando do Flamengo. Não. Eu tô falando do Mirassol. Máximo respeito ao Mirassol, que tá fazendo um trabalho seríssimo. Seríssimo. Mas com respeito ao Mirassol, não dá pra colocar na mesma página Mirassol e Santos na história do futebol, né? Não me venham com esse papinho também, né? O Mirassol tá fazendo um grande trabalho, mas, pô, continua sendo um time mediano aí do futebol brasileiro. Tá certo? O Paulinho disse, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu não vou largar o Mirassol, que tá se estruturando, que tem realmente um processo de profissionalização, pra ir pra essa bagunça do Santos. Não vou. Então Paulinho recusou o convite do Santos. E quer saber quem recusou o convite do Santos também? Ele. Vanderlei Luxemburgo, o nosso projeto. O Vanderlei Luxemburgo falou, o que é isso, cara? Que projeto de reconstrução, que nada. Eu comandei o Santos em 97, cara. Em 97 eu comandei o Santos e já falava desse tal do projeto de reconstrução. Passaram quantos anos aí? 28 anos? E ainda estão falando no projeto de reconstrução? Também não vou. Também não vou. Também não vou. O Vanderlei viu o projeto, falou, o projeto era em 97 quando eu fui lá. Projeto de reconstrução? Não. Isso aí era 28 anos atrás. Quer dizer que o mesmo presidente que falava do projeto 28 anos depois tá falando de novo em reconstrução? Não. Eu vou continuar tomando conta da minha fábrica de cachaça. Eu vou continuar fazendo lá ações políticas em Tocantins. Eu continuo sendo comentarista do Galvão Bueno, mas eu não vou assumir esse problema, não. Então,
Paulinho recusou, Vanderlei Luxemburgo recusou. Ninguém acredita mais nesse projeto de reconstrução do Marcelo Pirillo Teixeira. Entendeu? Que coisa, hein, cara? Olha, pô, receber não. Com todo o respeito aí do Paulinho. Tá começando agora no futebol, na parte de gestão. Paulinho disse não ao Santos, hein? Tô nem falando do Alexandre Matos, do Rodrigo Caetano. Não tô falando desses caras não, hein? Não foi o Alexandre Matos que deu não ao Santos, Rodrigo Caetano, não. Paulinho, aquele jogador, tava aí o tempo atrás aí, lembram dele? Paulinho disse não ao Santos. Vanderlei Luxemburgo, o cara tá louco pra trabalhar. Aí não. Nessa bagunça aí não vou não. É mole? O Diego Bastos tá perguntando se é o Paulinho centroavante. Não. É o Paulinho meio campista, do Bragantino, do Corinthians, Barcelona, Seleção Brasileira. Paulinho meio campista, que hoje é gerente de futebol no Mirassol. Não é o Paulinho centroavante. Então, meus amigos, isso mostra que esta reconstrução, ela não engana absolutamente ninguém. Ela só tem fundamento para Marcelo Teixeira, Fernando Bonavides, Marcelinho Teixeira, Júnior Bozella, conselheiros, comitê de gestão e ponto. Para por aí. Só esses caras acreditam nessa reconstrução. Ninguém mais.